Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos concluir o extenso tópico da prova documental. Quero tratar com os senhores sobre o incidente, o procedimento de arguição de falsidade do documento entre os artigos 430 a 433. Os senhores sabem bem, quem nos segue aqui, que nós estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva. Estamos na fase instrutória da instrução probatória. Já tratamos sobre diversos tipos específicos de prova, como a ata notarial, o depoimento pessoal, a confissão. Já falamos também sobre a teoria geral das provas. Estamos tratando agora da prova documental e o objetivo é concluir a prova documental depois de já termos passado aí uma série de vídeos sobre esse tema. A arguição de falsidade do documento está prevista, como eu lhes disse, na subseção 2ª, olha aí, da arguição de falsidade, artigos 430 a 433. No último vídeo sobre essa temática, nós tratamos sobre o modo de produção em juízo da prova documental. Vimos que pelo 434, 435, a parte interessada junta ao documento na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. A parte contrária vai ser intimada para manifestação, para se manifestar sobre a prova documental juntada. E uma das hipóteses do 436, perceba lá, a parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá, veja ali o inciso 3º, poderá suscitar sua falsidade, com ou sem a deflagração do incidente de arguição de falsidade, que nós falaremos já já. E aí o 430, que dá início a essa seção da arguição de falsidade, ele prevê que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Se os senhores forem lembrar bem, essa já é a previsão do 437, caput e parágrafo 1º, né? Que a parte contrária se manifesta ou na réplica, tendo sido, ou na contestação, tendo sido juntado na petição inicial, ou na réplica, tendo o documento sido juntado na contestação, ou em 15 dias a partir da juntada. Então, cumulem aí esse 430 com 437, tá? 430 caput. O parágrafo único do 430 vai prever o seguinte, veja, uma vez arguida a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2º do artigo 19, que é o que prevê que há interesse do autor para a declaração da autenticidade ou da falsidade de documento. Nesse caso do artigo 19, inciso 2º, portanto, ao qual o 430, parágrafo único, fez menção, nós teremos uma ação autônoma, né? A falsidade sendo discutido não incidentalmente, mas como questão principal. Então percebam bem, a falsidade, que pode ser tanto de documento particular como também de documento público, é uma informação importante, a falsidade não se restringe a documento particular, então qualquer tipo de documento, quanto ao agente formador, seja documento particular ou documento público, pode ser inquinado como pretensamente falso. Então a falsidade, que pode ser sobre documento particular ou público, ela pode se referir tanto ao documento em si, a formação, a elaboração do documento, ou quanto ao conteúdo do documento. Então a arguição de falsidade pode ser o que se chama de falsidade material, que é a falsidade do suporte, a falsidade quanto à elaboração, a formação do documento. O documento é em si no todo falso. Ou nós podemos ter a falsidade do que foi declarado, que é a chamada falsidade ideológica. Falsidade material do documento como um todo, a elaboração do documento, falsidade ideológica, o documento é em si íntegro, não é falso, é verídico, mas o que foi declarado no interior do documento é falso. Essa é uma primeira subdivisão.
E a arguição de falsidade, como nós vimos, pode ser incidental, 430 caput, como pode ser 430 caput a parte inicial do seu parágrafo único, como pode ser uma arguição de falsidade autônoma, como questão principal, gerando autos apartados distribuído por dependência, 430, parágrafo único, parte final, combinado com o artigo 19, inciso 2º. Quando nós temos uma arguição de falsidade de modo incidental, os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provarão o alegado deve ser indicado. Perceba que é o que consta do artigo 431. Veja lá. A parte arguirá a falsidade, expondo os motivos que funda sua pretensão e os meios que terá para provar o alegado. Se você for ao artigo 19, inciso 2º, que é a arguição autônoma de falsidade, não vai fugir muito disso, né? Ele vai ter que seguir o artigo 319 do CPC, os requisitos da petição inicial, vai ter que indicar os fatos, os fundamentos jurídicos, a causa de pedir e as provas que irá produzir. Então, isso acaba não mudando muito. A distinção que nós temos, ela vai ser mais quanto à decisão final que eu vou ver com os senhores em separado. Quero chamar a atenção dos senhores que, seja o modelo incidental ou uma ação autônoma de falsidade, um incidente de falsidade, não gera a suspensão do processo, né? As hipóteses de suspensão do processo estão no artigo 313, artigo 313, a princípio. Não consta dos incisos do 313 a falsidade, a arguição de falsidade de documento. Tudo bem que tem lá o inciso 8º do 313, que é aquela válvula de escape, aquela cláusula de abertura, nos demais casos que este código vier a regular. Mas no capítulo, na seção da arguição de falsidade, nada se fala também sobre a suspensão do processo. Então, a instauração, seja de modo incidental, seja por uma ação autônoma da arguição de falsidade, não gera a suspensão do processo. Além das partes poderem suscitar, a parte adversa, né, poder suscitar a falsidade do documento juntado por uma das partes, naturalmente o juiz pode também, de ofício, declarar, se pronunciar, abrir contraditório a respeito da falsidade do documento. Isso porque está inserido no poder instrutório do juiz a possibilidade de avaliar o documento. O que nós temos que observar aqui, eu fiz menção ainda há pouco, é o artigo 10 do CPC, né? Vai ter que oportunizar a parte interessada, essencialmente a parte que juntou o documento, que será tido a princípio como falso, a oportunidade de se manifestar em contraditório, ok? Então, uma vez que a parte tenha arguido a falsidade, seja de modo incidental, seja por via autônoma, nós vamos ter que ouvir a outra parte, né? Então, a 432, depois de ouvida a parte, no prazo de 15 dias, será realizado exame pericial quanto ao documento. Percebam que aqui nós temos um modelo de prova legal, né? O legislador está determinando a realização da perícia. Os senhores devem se lembrar que no nosso modelo nós temos o livre convencimento motivado, lá do artigo 371, e aí, nesse caso, nós temos uma exceção de determinação por lei da realização da perícia. Mas o próprio parágrafo do 432 prevê que a perícia não precisará ser realizada se a parte que produziu o documento, a princípio declarado supostamente como falso, retirá-lo. Tá? Então não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. É como se nós tivéssemos aí na figura do direito processual penal, né, o direito penal, um arrependimento eficaz. E aí, para finalizar, falta-nos tratar do artigo 433. Antes disso, vejam, o 429, ele prevê
que incumbe o ônus da prova em se tratando de falsidade de documento a parte que argue, né? Por isso que o legislador, no 431, prevê que a parte que argue a falsidade deve indicar os motivos e os meios com que provará o alegado. Então, combinem aí o 431 com o 429, inciso 1º. E aí, para concluirmos, o 433, que trata sobre a decisão da alegação da arguição de falsidade. Percebam bem, a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, artigo 19, inciso 2º, portanto, constará da parte dispositiva da sentença, e sobre ela incidirá também a autoridade de coisa julgada. Então, veja bem, quando a falsidade ela é discutida nos termos do artigo 19, inciso 2º, nos termos de igual maneira do artigo 430, parágrafo único, segunda parte, parte final. Então, nós temos aqui a instauração de uma ação autônoma para fins de declaração de reconhecimento da falsidade. Nesse caso, a declaração sobre a falsidade do documento vai realmente constar da parte dispositiva da sentença da demanda. Por quê? Em primeiro lugar, porque é uma ação autônoma, né? E o juiz vai julgar, vai replicar esta alegação também na sentença da demanda originária, porque ele vai deixar de valorar aquela prova porque ele a reconheceu como falsa, né? Então, veja, nesse caso, apesar de formalmente estarmos diante de uma única sentença, ter-se-á ali, do ponto de vista substancial, o julgamento de duas demandas. Isso que é o mais importante, a demanda originária, que tem a sua pretensão própria, o seu julgamento de mérito, e essa demanda incidental, né? Uma ação de natureza incidental, uma demanda que vai ser julgada por sentença própria. Isso pode vir em uma única sentença. Vai incidir naturalmente a coisa julgada material, porque a falsidade é o mérito dessa demanda incidental do artigo 19, inciso 2º. E o curioso aqui é que nós teremos uma exceção ao 503, parágrafo 1º, que nós veremos em momento separado. Essa previsão do artigo 433, ela excepciona, portanto, o 503, parágrafo 1º, porque esse 503, parágrafo 1º, que está lá no capítulo da coisa julgada, ele aborda, ele versa sobre a formação de coisa julgada sobre questão prejudicial. E aí, nesse caso, a decisão encontra-se sobre a questão prejudicial na fundamentação. E é isso que o 503, parágrafo 1º prevê. Nesse caso que nós estamos analisando do 433, como o próprio dispositivo prevê, vai constar da parte dispositiva. E aí, não tem dúvida, vai mesmo, dentro dos limites objetivos da coisa julgada, vai incidir a coisa julgada de um modo diferenciado em comparação com o 503, parágrafo 1º. Ok? Bom, agora nós vimos que a discussão, a arguição de falsidade, ela pode ser autônoma, 19, inciso 2º, 430, parágrafo único, parte final, e 433 vai constar do dispositivo, mas nós podemos ter também uma discussão incidental sobre a falsidade de documento. Uma vez que seja arguida a falsidade de documento de modo incidental, a decisão a seu respeito será por via de decisão interlocutória. Não vai ter como fugir disso, porque não se formou uma demanda autônoma, ainda que incidental, para discutir a falsidade nos termos do 19, inciso 2º. Então, se incidentalmente ao processo a parte alegar a falsidade, a decisão vai ter natureza de decisão interlocutória, não tem como fugir disso. E o curioso, importante de se destacar aqui é o seguinte: o artigo 1015, os senhores verão aqui no momento próprio também, ele trata de um modo geral da impugnação das decisões interlocutórias de modo imediato por agravo de instrumento. E no 1015 não tem nenhuma menção à decisão interlocutória que versa sobre falsidade de documento.
ok? Tudo bem que o inciso 13 do 1015, ele prevê outros casos expressamente previstos em lei. Só que, mais uma vez, eu lhes digo, nessa seção do 430 ao 433, não tem mesmo nada dizendo sobre a impugnabilidade de imediato por agravo de instrumento. Desse modo, quando estivermos diante de uma discussão sobre a falsidade de modo incidental no processo em curso, a decisão a seu respeito terá natureza de decisão interlocutória e não será recorrível de imediato por agravo de instrumento, de modo que a parte deverá recorrer a seu respeito em preliminar de apelação, como se vê do parágrafo 1º do artigo 1009. Artigo 1009, parágrafo 1º. Então, a decisão a respeito da alegação incidental de falsidade, ela é irrecorrível de imediato. A parte tem que esperar e, quando for recorrer da sentença, ela, se houver interesse, vai recorrer também da decisão a respeito da falsidade. Ok? Bom, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre a arguição de falsidade aí entre os artigos 430 e 433 do CPC. Nós acabamos, então, a extensa consideração sobre a prova documental. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.